aos Hebreus, capítulo 9. E hoje vamos estudar do versículo 1 ao 14. Não vamos estudar todo o capítulo. Semana que vem nós concluiremos, então, do 15 até o 28, que são o número total de versículos deste capítulo. Então, vamos 9, de 1 a 14. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem em suas Bíblias, Hebreus 9, de 1 a 14, que diz assim: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela, os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. E, segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Até aí o versículo 14. Então vejam, irmãos, que maravilha, né? O texto ele esclarece uma série de questões importantes para nós, para os leitores, os destinatários dessa carta e para todos nós que aqui estamos, que embora no século XXI já estejamos, temos a oportunidade de ler a palavra de Deus que é eterna. Como ela própria diz, passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. De modo que todo esse ensino que aqui podemos extrair tem tudo a ver com o que vivemos hoje, ou como viveremos a nossa vida aqui. Por quê? Vejam, dos versículos 1 a 10, nós vemos o relato do passado. E no passado ele relata aí pelo menos 6 objetos que ele cita aí no texto, que não permitia ninguém ter acesso, nenhum acesso a Deus, pois tudo aquilo era feito numa tentativa de mostrar o caminho para aqueles que acreditavam assim, para aqueles que serviam, para aqueles que faziam parte do povo de Deus.
Mas todos aqueles sacrifícios, aquelas ofertas e rituais que eram feitos, ele descreve aí, ele fala do preparo, né, do tabernáculo. O tabernáculo foi preparado na antiga aliança, a primeira aliança, lá no Antigo Testamento, e ele diz que tinha um preceito de serviço sagrado. Era um serviço sagrado, foi uma instituição divina, foi Deus quem mandou fazer daquela forma. Só que ao mandar fazer daquele jeito, o Senhor Deus estava apontando para um futuro. Através de todos aqueles métodos de culto que se fazia, aquelas cerimônias todas, como ele diz bem aí, foi preparado um tabernáculo cuja parte anterior, onde estavam candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, se chamava aquele lugar de santo, era um lugar santo, ou santo lugar. E depois ainda tinha um véu. Nós acabamos de entoar o cântico dizendo: o véu, né, que separava, já não separa mais. Essa expressão é tirada exatamente desse período do Antigo Testamento, que tinha realmente um véu, onde se separava o lugar santo do santo dos santos. Está vendo? Então, esse véu ele separava, e aquele lugar do santo dos santos era um lugar especial, específico. Uma vez no ano, nem todos os sacerdotes entravam, só uns, e era o sumo sacerdote. E aí onde vem o tema que nós vamos tratar hoje, né? Jesus, o sumo sacerdote, ou sacerdote para sempre. Vejam, esse Jesus, vejam bem, na antiga aliança existiam os sacerdotes e o sumo sacerdote, que eram homens imperfeitos, que eram homens que se sujeitavam às ordenanças que Deus deu. No entanto, todos eles, da antiga aliança, prestavam o seu sacrifício em favor dele próprio também. Vejam, os sumos sacerdotes também ofereciam o seu sacrifício, o texto diz isso lá. Ele diz que aquilo tudo que era feito era uma parábola para a época presente, né? E segundo esta, se oferece tantos dons como sacrifícios, embora, ele diz, estes no tocante à consciência sejam ineficazes. Ineficazes. E lá no versículo 7 é quando ele diz que no segundo sumo sacerdote, ele entrava sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então, o sumo sacerdote, ele oferecia sacrifício por ele mesmo e pelo povo. Por que ele oferecia por ele mesmo? Porque ele não podia salvar a si mesmo. Ele também precisava de um Salvador. Ele também necessitava de um Cristo, o Senhor, para salvá-lo. Então vejam, os sumos sacerdotes, os sacerdotes, o povo, todo mundo precisava da salvação. E todo mundo, então, fazia sacrifício, oferecia sacrifício, fazia todo o ritual, aguardando o quê? A salvação. Só que nesse período, tudo que se fazia não permitia que eles tivessem livre acesso. Essa coisa do véu que estava ali no meio apontava para um lugar que era especial e não podia, nem todo mundo podia adentrar. Ou seja, tinha acesso, ninguém tinha acesso. E até o sumo sacerdote, quando tinham acesso, que era uma vez no ano, oferecia sacrifício também por ele mesmo. Então, com isso a gente percebe, irmãos, que a antiga aliança, embora instituída por Deus no Antigo Testamento, a aliança que viria das cerimônias, dos ritos, dos sacrifícios mosaicos, ela era uma aliança imperfeita. Ele não permitia a eficácia. Mas como é agora? Como é agora, irmãos? A partir do versículo 11, aí toda a história muda. Ele agora adentra com aquele que é de fato o sacerdote para sempre. Ele agora vai adentrar com o sacrifício perfeito. Ele agora vai mostrar como tudo que foi feito é melhor, através de Cristo. Quando ele diz assim, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, vejam bem,
dos bens já realizados. Os bens já realizados eram aqueles sacrifícios do Antigo Testamento. Então, todos eles apontavam para Cristo. Todos os sacrifícios, os rituais, tudo apontava para o Cristo. Quando Cristo veio, e assim ele, como sumo sacerdote, diferente agora, ele não é um sacerdote da linhagem de Levi, como nós já vimos, ele é o sacerdote da linhagem de Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Levi, como era Arão, Moisés e todos os da tribo de Levi. Jesus era um sumo sacerdote especial, de modo que agora nós entendemos que ele é um melhor sacerdote. Veja, quando ele diz assim, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então, vejam agora, irmãos, a expansão desta maravilha que é a obra do Senhor Deus para salvar o seu povo. Passou-se uma geração, um tempo, se fazendo sacrifício. Que luta! E se fazia tanto sacrifício e nada daquilo resolvia. Derramava-se o sangue dos animais, não resolvia. E tinha que estar fazendo sempre se repetindo, sempre fazendo. Todo ano tinha que se fazer, o sacerdote precisava estar lá de novo. Se morresse aquele sacerdote, vinha outro sacerdote e continuava. Aí chega Jesus, e agora? Ele é um melhor sacerdote. Ele é um melhor sacerdote, ele é um melhor santuário. O tabernáculo agora é de melhor condição. Tudo agora é perfeito, porque é em Cristo Jesus. Vejam que agora nós não ficamos mais, nem devemos jamais ficar presos ao passado. O passado, como o nome já está dizendo, já passou. Foi feito, aconteceu, foi determinado por Deus aquele período, foi. Mas agora, irmãos, olhemos para aquele que é a razão de ser da nossa esperança, que é Cristo, porque Ele sim é maior, Ele sim é um melhor santuário. E o tabernáculo agora não é aquele feito por mãos humanas, como era na antiga aliança, mas é agora um tabernáculo de superior, melhor santuário, que não é desta criação. Por quê? Porque o santuário de Cristo é eterno, é no céu, não é aqui nessa terra. Vejam que os homens da época de Jesus, os religiosos, eles não tinham essa consciência, essa compreensão. E quando Jesus disse, olha, eu vou destruir esse templo, em 3 dias vou levantar um novo, eles ficaram, como pode? Salomão levou 40 e tantos anos para construir esse templo, esse homem está dizendo que em 3 dias vai levantar, e o texto diz, Jesus não estava falando do templo de parede, dessa criação, ele está falando do templo do seu corpo, que ele iria morrer e ao 3º dia ressuscitar. Ele é o melhor santuário, ele próprio, Jesus, é um santuário melhor do que o tabernáculo feito por mãos humanas. De modo que isso vai nos levando a entender aquela situação da mulher samaritana, lá em João 4. Aquela mulher que estava com a vida toda com problemas de pecado, relacionamentos inúmeros de casamento, teve 5 relacionamentos, e aí Jesus encontra com aquela mulher no poço de Samaria, poço de Jacó, na cidade de Samaria, e ali aquela mulher está ali, e Jesus disse, ela começa a perguntar algumas coisas, Jesus, vai lá e chama teu marido. E a mulher diz assim, eu não tenho marido. Jesus, disseste bem, 5 já tiveste, e esse que é teu, esse que você está nem é teu. Então a mulher tinha essa vida pecaminosa, mas Jesus começou a tratar ela, a libertar ela, e aí ele diz assim, quando ela disse que não sabia, não tinha marido, Jesus aponta o seu pecado, e ela reconhece que é pecadora, e aí se quebranta na presença de Jesus e diz assim, como é que eu posso então, Senhor? Onde é que eu devo adorar? Neste monte, aqui, que era o Monte Gerizim, ou em Jerusalém, onde os judeus dizem que se deve adorar, onde estava o templo, né? E aí Jesus diz para ela, nem aqui
e nem lá. Chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esta é a adoração. Não se prende mais a um tabernáculo feito por mãos humanas. Agora é o coração, é a alma que está cheia de Cristo em sua vida e, portanto, Ele é um melhor santuário. Conforme diz o texto, aí o versículo 12 ele vai dizer também que Ele é um melhor sacrifício. Ele diz, olha, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Olha, irmãos, o sangue de bezerro e de bodes que eram derramados lá atrás e eram ineficazes porque não trazia a purificação, o sangue de Cristo de fato nos purifica de todo o pecado. E ele diz, é o seu próprio sangue, ele então entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. É um método melhor, porque esse é o método eficaz, tendo obtido eterna redenção, uma vez por todas. Agora, irmãos, não precisam mais se repetir, não precisa todo ano ter que Jesus morrer de novo, não. Uma única vez que Ele já morreu, uma única vez que Ele derramou seu sangue, já é suficiente. E agora então, diante desse Jesus, que é o melhor sacerdote, é o melhor santuário, é o melhor sacrifício e é o melhor método para se alcançar a salvação, porque só Ele foi capaz de, quando derramar o seu sangue, entrar no Santo dos Santos uma vez por todas. Não é necessário mais se repetir, todo ano Jesus teria que vir para... Não, já é suficiente, uma vez só. E por que Ele é assim? Porque Ele é a melhor bênção. Jesus é a melhor bênção para a vida de quem assim crer nele. Ele diz, é tido a eterna redenção. Essa é a grande bênção, irmãos. Fomos salvos agora, estamos salvos porque Jesus derramou seu sangue lá na cruz, uma única vez, nos garantindo a purificação dos nossos pecados e a eterna redenção. Os sacrifícios de bodes, de carneiros, era além de todo o peso, de toda aquela situação mal cheirosa, né, de sangue sendo derramado, pisado, e aquela situação toda, mas era para mostrar como de fato o pecado fede, como de fato viver uma vida de pecado trazia umas consequências ruins, mas quando Cristo entrega e derrama o seu sangue, Ele nos purifica de modo que agora não há mais mau cheiro, não há mais o mau cheiro do pecado em nós, o que há é o perfume de Cristo. Nós agora, a igreja, somos o perfume de Cristo. Olha que maravilha, irmãos, não mais fedendo, não mais mal cheirosos por conta do pecado, mas sim agora perfumados pelo perfume de Cristo. Portanto, ele diz, se o seu sangue, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Vejam, meus irmãos, que maravilha! Na conclusão, ele fala de uma melhor garantia e de um melhor resultado. O sacrifício de Cristo, do sumo sacerdote perfeito, do sumo sacerdote para sempre, é garantido. A sua santificação está garantida. É uma obra exatamente do Espírito de Deus, no coração do homem, na alma do homem. Não era só na aparência como era no antigamente. O sacrifício do passado, feito pelos sacerdotes humanos, segundo a ordem de Levi, eram aparentes e ineficazes, porque de fato não trazia aquilo que era necessário aos homens, não trazia a salvação das suas almas,
não promovia a santificação, mas agora, em Cristo, pelo sangue de Cristo, nós estamos, sim, pelo Espírito eterno, oferecido a Deus sem mácula, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Vejam bem, não há, e de fato não há, em Cristo, nenhuma mancha sequer, nenhuma mácula. Jesus é perfeito, ele jamais pecou, não havia pecado e nem há pecado em Cristo. Mas o que é que ele fez? Ele assumiu o nosso pecado, a sua culpa, essa culpa que, se tivesse ainda sobre você, o levaria para a perdição eterna, para o inferno. Cristo removeu quando o seu sangue foi derramado, e quando você então crê nele, esta culpa é tirada, você agora é livre. Por isso que a palavra de Deus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque sim, só Jesus tem essa capacidade de libertar uma pessoa que está de que maneira, conforme nós aprendemos e vemos lá em Efésios 2, mortos em delitos e pecados. É assim que está a humanidade caída, morta, delitos e pecados, de modo que ela não consegue perceber a situação em que se encontra, não consegue mesmo. Mas a graça, maravilhosa graça do Senhor, veio na pessoa de Cristo Jesus, que se encarnou, se fez homem, habitou entre nós, mas também se doou. E esse é o grande amor de Deus por nós, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Os que estão aqui, os que estão espalhados por tantos lugares nesse mundo, nesse exato momento, que um dia depositou a sua fé em Cristo, está salvo, está purificado, está liberto, não mais escravo do pecado. Enquanto não houver essa libertação promovida pelo Senhor Jesus, trazida por Cristo, que custou um preço altíssimo, custou seu sangue que foi derramado na cruz, Ele então favorece a todos aqueles que Ele quis salvar. E Jesus tem cumprido esta missão de vir salvar o seu povo, e tem feito isso, e continuará fazendo, porque é garantido e é um resultado melhor para todo que nele crê, está certamente salvo. Que Deus assim, irmãos, nos dê a graça de aproveitarmos muito esta vida que agora temos. De que maneira podemos aproveitar isso? De que maneira podemos gozar dessas bênçãos maravilhosas que vemos aqui nas Sagradas Escrituras? É quando nós temos o privilégio de fazer o que estamos a fazer. Nos reunimos no templo para a adoração. É a resposta daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. É vir à igreja para adorar a Deus. É se reunir para louvar o Senhor. É também louvar a Ele. É também buscar a Ele em oração. É ter conversa com Ele. É bênção do Senhor, são os meios de graça que o Senhor nos concede, irmãos, para vivermos a vida que agora temos, a melhor vida que temos. É incomparável. Se você olhar para trás e olhar para a sua vida de antes e de agora, que maravilha! Pois outrora pecadores, outrora mortos em delitos e pecados, outrora seguindo o curso desse mundo, seguindo as artimanhas do inimigo das nossas almas, que é o diabo, tem a carne e esse mundão, inimigos ferozes que temos, mas agora nenhum deles tem poder sobre a sua vida, se você estiver em Cristo. Pois é isso que lá em Romanos ele diz, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há. Para quem? Para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma. Essa é a certeza que você tem que ter.
é a consciência limpa, é a consciência tranquila que temos. Ah, somos perfeitos? Não, o perfeito é Jesus. Mas por causa de Cristo, somos perfeitos nele. Não é perfeito aqui na terra, mas somos perfeitos em Cristo, porque Cristo nos salvou. Por isso que agora ele diz aqui no final, do versículo 13 e 14 aí do texto de Hebreus, né? Veja, ele diz assim: ora, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, ou seja, ficava só na questão ritual, da carne, da aparência. Quem fazia aquilo, todo mundo dizia: olha, fulano está purificado, que ele fez aquele ritual, né? Ele fez o ritual, ele aspergiu o sangue, ele jogou a cinza, o sacerdote fez em favor daquelas pessoas que entregaram o seu sacrifício, então já está santificado. Aí ele diz: olha, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Esse Espírito, essa condição, ele diz, purificará a nossa consciência de obras mortas. De obras mortas. Quais são as obras mortas? A todas as obras que são feitas na tentativa meramente humana de se santificar. Então, se eu faço uma obra achando que é por causa daquela obra que eu vou obter a salvação, é ilusão, porque ninguém é salvo por obras. Você é salvo pela graça, mediante a fé, por obra de Cristo. Por isso que você precisa crer em Jesus para ser salvo. E exatamente essa é a mensagem do Evangelho, deixada muito clara, explícita na palavra: crer no Senhor Jesus e será salvo. E aqui ele afirma isso, e a sua mente estará purificada, sua consciência de obras mortas. Para quê? Para servirmos ao Deus vivo. Por que ele expressa Deus vivo? Porque há aqueles que servem a um Deus morto, um Deus com D minúsculo, que toda tentativa de alcançar a Deus, entre aspas, com obras, em mudar o coração de Deus pelas obras, vou fazer alguma coisa aqui e Deus vai me ajudar, e eu vou fazer isso e Deus vai fazer aquilo, é inútil. Quando você está purificado pelo sangue de Cristo, aí sim, você está habilitado para servir ao Deus vivo. É o que diz também lá em Efésios: não é por obras que você é salvo para que ninguém se glorie, mas pela graça e pela fé. Mas ele diz: mas as boas obras Deus criou antecipadamente para que você ande por elas. Então vejam, as boas obras vão ser as consequências de você viver agora ser agora uma pessoa salva em Jesus. É o servir a Deus, ao Deus vivo. E o servir ao Deus vivo é por meio das obras que você vai fazer agora. Uma vez que você está salvo, agora sim, você vai viver uma vida que agrade a Deus. Você vai viver uma vida que de fato faça valer esta obra que o Senhor Deus fez no seu coração e na sua alma. Vejam, irmãos, que maravilha, né? A obra de Cristo Jesus, o nosso sacerdote perfeito, o sacerdote eterno para sempre. Ele é um sacerdote de um melhor tabernáculo. A ideia do tabernáculo é a ideia de o habitar mesmo. O termo tabernacular significa habitação, habitar. Então vejam, nós agora somos o santuário do Espírito Santo. Ele habita em nós, ele tabernacula em nós. Nós somos o santuário do Espírito Santo. Que maravilha! E por que somos? Por causa da obra de Cristo, por causa desta obra aqui que ele fez. Derramou seu sangue, foi morto na cruz, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, reviveu, e agora podemos, ao crer nele, o servir e servir ao Deus vivo. Então, que Deus assim nos ajude, irmãos, na nossa caminhada cristã,
a viver com a consciência limpa, com consciência pura, diante do nosso Senhor Deus, que nos purificou das nossas obras mortas, para servirmos agora ao Deus vivo. Que a sua vida seja assim, talhada e traçada para servir ao Deus vivo. E aí, a sua ação, a sua consciência, os seus atos, as suas falas, têm que exatamente expressar esta obra que o Senhor Deus fez em você. É isso que tem que ser. Por isso que a palavra de Deus diz assim, olha, vai dizer mais à frente, até a gente vai chegar lá em Hebreus 12, 14, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Então, se o nosso objetivo de vida é este, ver ao Senhor um dia, ver a Cristo Jesus, e veremos sim, vivamos em santificação. E a santificação que agora vai acontecendo em nossas vidas, ela não é uma santificação imperfeita, ela não é uma santificação meramente carnal, humana, porque é uma santificação produzida em nós pelo Espírito Santo de Deus que em nós habita. Então não vai depender da sua atitude, da sua obra, daquilo que você acha ou deixa de fazer. Não, é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhando em seu coração e vai lhe conduzindo a Cristo e vai lhe conduzindo cada vez mais para a glória eterna, para o céu, que nos está preparado desde antes da fundação do mundo. Que Deus nos abençoe. Ó Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome e agradecemos ao Senhor por nos conceder a graça de sermos chamados Teus filhos e podemos hoje, ó Deus, desfrutar da bênção de estar em Cristo, o sacerdote perfeito, que intercede por nós, que deu a vida por nós, que derramou seu sangue para nos purificar de todo pecado e também nos prepara para a santificação, a fim de servirmos ao Deus vivo. Ó Deus, nós te agradecemos por tão grande bênção e rogamos que continue a derramar esta graça salvadora no coração de tantas outras pessoas que precisam, que necessitam, aquelas que de fato o Senhor, como diz em Efésios, escolheu antes da fundação do mundo e que está espalhado, ó Deus, por este mundo todo que aqui vivemos. Portanto, ó Deus, nos motivemos a continuar a pregar este evangelho bendito do Senhor, esta obra maravilhosa do Senhor. É o que peço agradecido assim no nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém.